O que uma pessoa ganha sendo vegano? E esta ideia do ganho faz parte da natureza humana. As pessoas querem ganhar sempre alguma coisa fazendo algo, ter um retorno de alguma forma. E o vegano não é diferente. E quantas vezes você já se viu perguntando o que eu estou fazendo, o que eu ganho com isso? Parece que isso não tem sentido, parece que não tem nada a ver comigo, mas eu já te informo. Aguenta a mão, fica tranquilo. Neste vídeo eu vou falar duas coisas que engrandecem o veganismo e vão te ajudar muito. E se você entender esses dois ganhos, um é material e o outro é espiritual, você vai ver a grandiosidade e a importância do veganismo na sua vida. Então tenha calma. O primeiro é com relação à saúde. Observe, eu tenho mais de 60 anos. Boa parte da minha alimentação é crua. Vivo na academia, não tenho problemas hormonais, nunca fiz. O jovem hoje, o médio adulto com 30 anos, está fazendo reposição de testosterona. Eu nunca fiz reposição de testosterona, inclusive no exame que eu fiz com a endócrino, que ela pediu 63 exames de sangue, ela até se surpreendeu com a minha vitamina B12 e com a minha testosterona. Sempre bato a testosterona em 600 e nunca repus. Você pode até ver no Instagram, porque tem carnívoros da minha idade, estão com corpos, belos corpos, mas você tem que entender que essas pessoas usam de reposição hormonal. E o veganismo é tão poderoso que ele é como se fosse uma limpeza em mim. A alimentação que eu consumo, ela me preenche, me limpa e me revigora. E eu nunca tive problema nenhum com relação a hormônios. Por isso nunca suplementei e eu acredito que, quem sabe, algum dia, assim no meus 70, e vai lavar pedrada. E com certeza estarei vegano. Te informo que essa ideia desses prejuízos, do que você sente, que você precisa, porque faz parte da natureza do ser humano, a necessidade de ter ganhos, este ganho, que é a saúde, você vê refletido em mim. E está cheio de carnívoro com 20, 30 anos, repondo testosterona, todos doentes. E as pessoas estão pregando que o veganismo, uma pessoa não consegue ter saúde, e o ganho é esse. Observe, só pare para pensar. Olha, se eu com 60 anos estou nessa forma física, observe, só sendo vegano e a minha alimentação boa parte é crua, você também pode, você tem a mesma condição, porque o veganismo nos dá isso, essa uma fama de que vegano é magro, está na cultura, na cabeça das pessoas, que o vegano é um doente. Isso não é real. O real é isso aqui. Não uma pessoa da minha idade no Instagram, todo trincado, cheio de hormônio, com testosterona 1.500, 3.000, porque faz aplicação de veneno, e ficar aparecendo, não. Preste atenção. Natural, tranquilo, a saúde, olha o ganho que você tem sendo vegano, chegando na minha idade, com 60 anos, tranquilo, testosterona normal, vida todos os níveis, na normalidade. Tipo, você quer um ganho maior do que esse? E eu estou falando na questão física. Agora eu quero tratar com você de uma questão mais relevante para mim, que movimenta a minha vida e que me dá coragem, que me sustenta e me dá forças e que me trouxe até aqui, me dá ânimo e que movimenta a minha vida, que é espiritual. E você vai se perguntar, e o vegano tem ganho especial, diferenciado de um carnívoro? E eu vou te responder que sim, tem. O vegano tem um ganho que carnívoro nenhum tem. E eu vou explicar, e você fique muito atento e preste muito atenção. Porque como exegeta, teólogo, cientista de línguas mortas, eu vou entrar em alguns conceitos do grego que é importante que você pare e ouça e tenha paciência, ok? Eu quero tratar
parece até brincadeira, da mesma questão que está na Bíblia, no Evangelho de Mateus. Quando o apóstolo Pedro pergunta para Jesus, o que é que eu ganho te seguindo? O que é que eu vou ganhar te seguindo? Primeiro, quero que você entenda que Jesus, aí no Evangelho, e eu não sou religioso, pelo contrário, Jesus aí é um personagem. Jesus é um personagem e o redator que constrói o texto, ele faz uma argumentação e a grande pergunta é essa: o que ganho te seguindo? E isso tem muito a ver com o que eu botei no título, o que você ganha sendo vegano. Porque isso, como eu falei, a primeira coisa que você ganha é material, é saúde, é paz, é tranquilidade. Olha para mim, isso é a primeira coisa que você ganha. Isso não tem como negar. Eu sou a experiência viva, eu sou a forma viva. E a segunda é espiritual. Tanto é que está lá na Bíblia. O próprio apóstolo Pedro pergunta a Jesus, o que é que eu ganho te seguindo? Quando você olhar para a Bíblia e Jesus, não seja como um religioso ignorante, que acredita que tinha um homem, e que esse homem era santo e andava fazendo milagre, não. E a ideia aí é o seguinte, em Mateus capítulo 19, versículo 27, e também temos em Marcos, temos essa mesma questionamento das pessoas que queriam seguir Jesus. Não pense no homem Jesus, pense no arquétipo, pense na essência, pense na doutrina, nos ensinos. É essa a ideia. E Jesus responde o que a pessoa ganharia com a expressão em grego paligenésia. Aí você vai lá na Bíblia, você vai achar a tradução redenção. Contudo, uma coisa que você tem que ter na sua mente. Língua morta, ela não é tão simples. O tradutor, quando traduz ali, ele tem 20, 30 palavras para usar. Olha só. Se hoje uma vírgula muda todo o sentido de uma frase. Então, ele pode traduzir usando qualquer palavra, ele pode criar uma palavra, ou ele pode simplesmente fazer uma transliteração. O que seria uma transliteração? É botar letra debaixo de letra, caractere debaixo de caractere, e aí, por exemplo, lá onde está batismo, é vatismo. Então não existe a palavra batismo, nem um conceito criado, porque esse conceito de batismo é criado na Idade Média. Não existe tradução para a palavra. Não se sabe o que é até hoje, o que está ali, batismo, o que é batismo, não se sabe. Teologia, ela nunca chegou numa conclusão, e tanto é que o cristão católico e o cristão evangélico brigam por essa situação de batismo, o que seria de fato. E sobre essa redenção, não fica longe, viu? Mas eu quero usar essa poligenésia na visão dos gregos, por exemplo, os estoicos. Temos aí como referência para o estoicismo o imperador Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos que caminharam sobre a terra, e o estoicismo tem a seguinte filosofia: não importa se Deus exista, se Deus não exista, o que importa é sermos éticos, sermos íntegros, e o veganismo é ética. Em vários vídeos eu te apresento o veganismo como ética, não como moral, porque moral ela tem um abismo entre a ética gigante, e moral e ética, o nosso mundo confunde muito isso. A nossa religião é toda moral, mas ela não é ética. O vegano é ético e obedece a preceitos morais. Bem, e temos também Sêneca, também que foi um estoico, que tem bastante coisa dele escrita aí sobre estoicismo. E o estoicismo, ele traz essa interpretação dessa polinésia da seguinte perspectiva. Perdão, é poliganésia. Os estoicos dão a entender que esse conceito se refere a um governo. Um governo, uma ideia de governo mundial, um novo governo, um surgimento de uma nova estrutura governamental. Aí, dessas ideias, o cristianismo deturpa muita coisa. Aí daí acreditam na segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltaria para ter uma nova terra, em que os evangélicos estariam ali o servindo, e essa ladainha toda. Mas eu quero te falar que
É isso que é redenção. É participar desse novo governo. Ser um cidadão desse novo governo. Isso é isso é a promessa. Quando Pedro pergunta a Jesus, o que eu ganho te seguindo? Quando ele fala com Jesus, o redator está falando sobre o Cristo, o Deus que habita em mim, o Deus que habita em você. É isso. Cristo não é Jesus Cristo, é o Cristo que habita em mim, é o Cristo que habita em você. É a centelha crística, é a centelha divina. E essa centelha divina, é a mesma coisa que ele perguntasse para essa centelha, o que eu ganho? Na leitura teológica dos cristãos hoje, eles têm há séculos muitos comentários sobre esse texto e falam que é o seguinte, é o pós-morte. Eu morri, vou viver com Jesus, vou estar na glória, só falam em glória. É salvação, essa tolice toda. Então, eles interpretam esse texto como se fosse isso, e esse texto também aparece em Marcos. E a ideia não é essa. O grego ele é muito prático. O estoico é muito prático. O estoico quer saber do que vive aqui e agora. Porque não importa o que tem depois. A ideia do estoicismo é o seguinte, eu tenho que viver e trabalhar em prol daquilo que eu consigo fazer. O que está longe do meu poder, longe das minhas condições, isso não me importa, isso não importa. O que importa é eu viver um momento aqui e agora, da forma que eu consigo, da melhor forma que eu consigo. Isso é estoicismo. E quando um texto desse está lá, ele não está pensando na morte, depois da morte como cristão. Isso é desculpa de pastor, de padre. O texto lá é enfático, é prático. O que eu ganho agora te seguindo? Cristo. É isso. E ele responde exatamente isso, participar de um novo governo. E como seria participar de um novo governo nessa visão prática que Jesus está falando, que é a mesma coisa que eu estou trazendo para você, que é o ganho, que é o que você ganha quando se torna vegano. Olha, eu quero entrar numa parte muito importante, eu vou sentar ali, vou virar a câmera. Só um pouquinho, por favor. Bem, isso está mais com relação ao contexto da época. Por exemplo, por isso que eu pedi calma quando você entrasse nesse vídeo, porque você tem que aprender como desenrola essa ideia que eu estou trazendo para você, porque como é uma ideia, você tem que absorver isso na sua mente. Como funcionava o mundo, como funcionava essa época, e o redator quis deixar bem claro. O Jesus histórico, esse Jesus do evangélico, do crente, isso não existe. Mas existia um homem de nome Jesus, em que estudou em escolas de ocultismo no Egito, em escolas de ocultismo judaicas, essênias, perto de Jerusalém, hoje conhecidas como Qumran, e todos tinham uma estrutura básica. Só participava dessas escolas de ocultismo quem fosse recomendado, quem aderisse aos preceitos e aos regulamentos dele. Pior do que militarismo. Os essênios, por exemplo, eram piores do que foram. Você acha no material arqueológico como era o dia a dia deles, a alimentação deles, muito mais radical do que qualquer vegano tem hoje. Radical mesmo, porque eles têm como base a mesma coisa do indiano, que é o ahimsa, a não violência. Eles não comiam ovos, não bebiam leite, eles tinham uma série de preceitos e uma relação com o veganismo que é uma irmandade perfeita. Os essênios eram veganos totalmente. E para se tornar membro, para conviver com eles, só para você ter ideia, tinha que ficar um ano calado, sem falar nada, para depois poder falar alguma coisa. Então, dentro dessa ideia, eles tinham uma série de coisas que esse Nércio, que adentrava nos mistérios, que participava dessas escolas, tinham que obedecer. Quando Jesus vai para a rua, ele leva os discípulos, os amigos que o acompanham, e toda essa doutrina, todo esse conhecimento, toda essa vida litúrgica dentro dessas espécies de monastérios, ele levou para a rua. E quando as pessoas que iam segui-lo tinham que aderir, principalmente a alimentação, tinham que aceitar.
Então, para participar do grupo, Jesus tinha que ser vegano. E essa ideia de Pedro perguntar para ele o que eu ganho, por quê? Pedro era casado, era pescador, tinha mulher, tinha filhos, ia largar tudo, não por Jesus, por um homem, mas pelo que o ensinamento que esse homem traria para ele. Daí, Jesus falar para ele que traria para ele se tornar membro de um novo sistema, de um novo governo, de uma nova estrutura, mas para isso, ele tinha que aderir a certas coisas, e o veganismo e essa alimentação é a mais importante, porque todos sabiam que participar ou fazer com que um outro ser sofra, isso deixava a pessoa densa, com a mente totalmente deturpada, com a mente totalmente insana. Então, essa redenção é isso, é ser cidadão de um novo governo. E quando Pedro pergunta, o que eu ganho com isso? Jesus fala para ele, ser cidadão de um novo governo, participar de uma nova ordem mundial. E se você quiser, a ele seria dado o selo. Aí, já entramos em outro detalhe. Tenha calma. Este selo na Bíblia está cheio de referência a selo, que uma pessoa é selada. Por exemplo, eu tenho um livro, eu vou botar ele aqui do lado, em que eu provo que Jesus tinha tatuagem no rosto. E você vai ver infantis religiosos na internet hoje discutindo e falando que tatuagem é pecado. Bem, nesse livro eu provo que Jesus tinha tatuagem usando muitos argumentos acadêmicos e racionais. E sim, Jesus tinha tatuagem no rosto. E pense nessas tatuagens como um selo, em que, por exemplo, ele ia entrar num templo egípcio, por exemplo, o guardião do templo simplesmente olhava a ordem de qual ele pertencia e até onde ele podia adentrar no templo. Isso estava no rosto e nas mãos. E aí, a ideia de selo. Você só pode entrar no lugar santo, especial, se tiver o selo. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo fala que Deus nos apresenta esse selo. Aí, quando você, como religioso, vai ler lá, você vai ler e vai entender Senhor, porque está da seguinte forma. 2 Timóteo 2,19 está assim: o Senhor conhece quem são os seus. E antes ele fala que ele conhece por conta que as pessoas são seladas, recebem um selo. Por isso eu estou te trazendo nessa linha de raciocínio, desde o momento em que você pergunta o porquê e o que você ganha sendo vegano. E isso é uma das coisas mais importantes, é receber um selo. Como eu disse, você percebeu que o próprio apóstolo Pedro, ele, para participar do grupo mais íntimo de Jesus, ele tinha que abdicar de muitas coisas. Uma delas, a alimentação totalmente restrita. E a alimentação, ela é idêntica aos dos essênios, dessas pessoas celibatárias e totalmente veganas. Então, Paulo fala para Timóteo que esse selo, esse Senhor nos conhece. Por conta desse selo, esse Senhor nos conhece. Entendeu? É a mesma ideia. Para você entrar, para comungar com os irmãos dentro de certas ordens, até certo momento, você tem que ter o selo. Os Rosa Cruzes hoje são vegetarianos. Então, a pessoa que é carnívoro, ele não entra em certas dependências. Ele não tem autorização. Olha só como isso é importante, o veganismo. Olha o seu ganho. Eu tenho um vídeo que eu falo em que o vegano, ele entra na primeira senda, porque ele consegue rasgar os véus. Ache nos meus vídeos. Então, esse selo, nós somos reconhecidos, porque o vegano, ele não carrega energia densa, energia negra, e esse Deus pode ver-nos. Mas a ideia é o seguinte: quando eu falo Deus, você vai pensar no Deus... até tirei esse tênis aqui. Você vai pensar no Deus do religioso,
Deus monoteísta, Deus único, esse Deus que eles estão pregando e falando a todo momento. Esquece. Ali em grego, porque esse Deus do religioso, ele só aparece na Idade Média, depois do ano 350, que constroem o Deus monoteísta na forma do templo judeu e do imperador romano e do império. Único Deus, único imperador, mas esse Deus da Bíblia não é esse Deus que você vê no dia a dia. Isso aí é uma construção medieval, pegaram esse Deus e botaram na Bíblia. E quem vai falar que não? O governo impôs, a própria igreja matava quem interpretasse um texto de outra forma. A Inquisição, a caça às bruxas, foi por conta dessas coisas. Quem ia questionar que não era esse Deus? Spinoza fala de um Deus, mas ele brigou com a igreja, só que ele nunca ousou falar que o Deus da Bíblia não era monoteísta, não era aquele Deus único. Mas por conta, quando você vê um texto desse, está lá Kyrios, aí traduzem por Senhor, aí outras Bíblias botam Deus, veja como o tradutor bota o que quer. Mas de fato, quando você busca na essência da expressão, você vai perceber que se trata de lei. O que seria uma lei? A lei da natureza. O Dharma na Índia é a lei da natureza, é a lei que rege tudo. A ordenança, o cosmo, os átomos, a movimentação, ele mantém, estabiliza e dá ordem ao caos. Isso é o Dharma. E dentro do Dharma temos a primeira lei, o Ahimsa, não fazer mal a criatura nenhuma, que é o veganismo impuro, que eu falo em outro vídeo, que está dentro do jainismo e dos textos védicos. E do Bhagavad Gita, no capítulo 17, Krishna começa a trabalhar os tipos de alimentos, sadios, santos, alimentos que purificam o ser humano, que purificam a alma. Capítulo 17, vai lá, do Bhagavad Gita, a partir do versículo 7. E quando você entende, esse Kyrios é também uma lei, é uma estrutura, é o que mantém. Quando fala em Kyrios, pense na natureza, no cosmo, na energia que manipula e coordena e sustenta e dá coerência a tudo. Isso é o Kyrios. Não é Deus. Aí o cara, quando vai para a religião, vai traduzir para isso. Mas não é isso, não. Esse Kyrios seria a mesma coisa que o Logos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Era o Logos. É o Cristo. Daí os estoicos chamarem o Logos, darem o nome para Logos. Os cristãos deram Cristo. Denominaram o Logos como Cristo. A essência, a centelha da natureza, da essência de tudo que existe em cada ser humano, a consciência que existe dentro da gente. E os estoicos deram outro termo em grego, eimarmene, ou seja, destino, viu? Logos. Você perceba que uma expressão ela pode ter várias traduções de uma ideia. Quando eu falo que o veganismo é ético, até você entender realmente o que significa ética, você leva boa parte dos seus dias estudando isso, porque é algo muito complexo, é algo muito profundo. Então os termos em grego são muito complexos, são muito difíceis de entender. E quando Pedro pergunta o que eu ganho com isso, é a mesma coisa que você pode se perguntar o que eu ganho com isso, e eu vou dizer saúde. Se não bastar, participar do círculo mais íntimo dos chamados e eleitos, preste atenção, para um novo governo. Ou seja, você, só de ser vegano, alguma coisa mexeu com você, alguma coisa movimentou a tua vida, mexeu na tua consciência, que você consegue ver onde outras pessoas não veem. Daí,
a grande exigência dessas escolas, que todos aqueles que fossem seguir um líder, um guru, uma pessoa para aprender com ela, eles teriam que aderir à não violência, a não comer animais e não matar animais. Entenda, Jesus era nazireu. Nazireu é um pacto judeu que se transformou num grupo de ascetas, de sábios. As leis do universo não são como as leis, as leis nossas, Código Penal, Civil, a nossa Constituição, em que o homem vulgariza, o homem manipula. As leis do universo não. Errou, paga. Se comeu porcaria, vai ter um corpo deformado. Se comeu porcaria, vai pagar o preço com uma doença. Isso é a lei do universo. E quando Pedro pergunta para Jesus, é a mesma coisa que... Se imagine você perguntando isso para Jesus, um mestre iniciado em mistérios, o que eu ganho? Jesus vai falar saúde, paz, e vai participar de um ciclo, de um novo governo, que é um grupo, um ciclo que está em expansão no planeta, de pessoas que estão começando a evoluir, pessoas que estão se encontrando, pessoas que estão achando o seu lugar no planeta, ou achando o seu lugar no mundo, e o veganismo é a única porta, um carnívoro não consegue. Então, quando você perguntar o que ganho com isso, é participar de grupos de mistérios. E para entender este grupo de mistério, esses seres que nos movimentam, leia um pouquinho a Blavatsky. Ela fala sobre os Mahatmas. É a leitura dela desses seres metafísicos, desse grupo em que você, como vegano, participa. Então, nós somos uma sociedade, eu e você. Eu não te conheço pessoalmente, você não me conhece pessoalmente, mas e você sente que tem uma ligação com o vegano lá no outro lado do mundo, quando essa pessoa está lutando por um animal, ou quando ela está vibrando do outro lado do mundo, você sente que você tem uma ligação com essa pessoa. Se você sente que tem uma ligação com uma pessoa vegana, que você não sabe o nome, não sabe onde mora, mas sente que tem isso, que existe essa conexão, é isso, é participar desse novo governo, é participar desse conceito do estoico, que em vida devemos fazer o que fomos criados para viver, realizar o que fomos criados, nascemos para fazer o que nascemos para fazer, de fato, né? Então, esse conceito estoico, que é reimarmene, em grego, que você está debaixo da lei. Se você segue a lei, você tem passagem nesses grupos. Quem não segue a lei do Dharma, a lei do universo, não pode participar desses grupos que agem, agora dá para te explicar melhor, agem na forma metafísica. Por exemplo, perto de você, seres metafísicos que te conectam com outras pessoas veganas em outras partes do mundo que você não conhece e formam um grupo. Esse é esse governo. Teremos na história do nosso planeta momento em que ninguém mais vai comer carne, porque isso aqui vai virar um caos. Você vê isso em filmes, e filmes não são nada mais, nada menos do que projeção do futuro. Em todo o filme apocalíptico, as pessoas não comerão mais carne, faz parte do sistema. Mas, e lá terão outros problemas. Mas agora, no momento, o que nos une, nessa camada metafísica, nesses mundos paralelos, nos conecta, eu e você, eu nunca te vi, não sei quem você é, mas me conecta com você, essa concepção que Jesus fala, essa redenção, é participar deste grupo, é participar com essas pessoas, é difícil explicar, dessa comungar, eu e você e muitos, de um grupo seleto, porque temos um chamado e dentro do nosso karma, esse chamado nos une de forma vibracional, nos conecta, e esse selo que Paulo fala para Timóteo é o que nos deixa entrar em mundos paralelos, corredores metafísicos, templos
onde se reúne seres como que a Blavatsky fala, onde seremos doutrinados. Tem muita coisa que eu aprendo por eles. Você vai ter que crescer de forma espiritual. Por enquanto você está perguntando o que você não deixou, o que você pode ganhar com o veganismo. E eu estou te respondendo que é a coisa que você não tem a mínima noção da grandeza que é. A física, a material, está aí. Você vai ver muito vegano dando de 1000 a 0 em qualquer carnívoro. Mas nas camadas espirituais as coisas mudam de figura. Do preto para o branco. Bem, eu não sei se eu consegui falar com você, porque são coisas complicadas de se explicar, ainda mais indo de forma aberta para o público em geral, mas que você conseguiu captar alguma coisa e nos outros vídeos agregar mais, vai só te ajudar. Então, você só tem ganho, e ganhos que pessoas comuns jamais imaginarão, jamais passará pela cabeça de qualquer ser humano entender a magnitude disso. Redenção. Obrigado, né? Até a próxima.